Fala galerinha do canal, está começando agora a série Bem-aventuranças. Para você que está aí do outro lado da telinha, começa agora a série Bem-aventuranças. Então, para você curtir sempre todos os episódios que vão rolar por aqui, só você se inscrever no canal, deixa o like e compartilha com seu amigo para ele não perder sequer uma parte desses vídeos, dessa série que a gente está fazendo aqui. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bora lá! Então, galerinha, a gente já tá aqui nas bem-aventuranças e o que a gente quer saber tá aqui agora. Nós vamos apresentar para vocês. Primeiro é o texto na bem-aventuranças que nós precisamos aprender, né? E ele tá aqui, ó, vamos lá. No capítulo 5 de Mateus, versículo de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles serão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguidos por a causa de justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando vocês, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, para essa câmera aqui que está junto com vocês aí no slide, e para vocês que estão aqui na tela grande, nós estamos aqui assim. Nós estamos com uma baita produção para fazer essa série maravilhosa para vocês. Mas vamos voltar para o slide aí para a gente continuar. Então, as bem-aventuranças têm as três partes dela. Ela é dividida em três partes. Nós vamos conhecer agora, tá certo? A primeira parte são as declarações de felicidade de bênção, que é bem-aventurados ou alegrem-se, depende da sua Bíblia. Tá certo? Que é de capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12, que é o que nós lemos agora. Nós também vamos fazer uma segunda série, que é a segunda temporada, que nós vamos fazer advertências sobre o comportamento, que é do capítulo 5, de 13 a 20, no capítulo 6, 1, e também do 7 ao 23, no capítulo 7, versículo 23, que nós vamos falar algumas coisas também. E tem a terceira temporada dessa série, que será comparações entre os ensinos de Jesus e as tradições judaicas. Então não perde sequer uma parte e venha aí participar dessa série que tá incrível. Então vamos para o nosso primeiro estudo de hoje, que é o primeiro passo aí, que é as bem-aventuranças. De quem é o reino dos céus? De quem é o reino dos céus? Os reinos dos céus aí, pelas bem-aventuranças, eles traçam 8 pontos e nós vamos falar sobre todos eles aqui. Então, os 8 pontos são: os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidores. Então, para você que está ligado aqui junto com a gente, olha o que os pobres em espírito significa. Vamos lá para os pobres em espírito. Os pobres em espírito está no versículo 3 de Mateus capítulo 5 e vai dizer o seguinte: será que o pensamento é esse, né? Quanto mais pobre, mais necessitado, mais vai clamar, buscar perdão e receber a bênção de ser dele o reino dos céus. Então, ou seja, quanto mais pobre a pessoa é, quanto mais necessitado, mais ela vai clamar. Será que a verdade é essa? Será que buscar perdão e receber a bênção de ser dele é o reino dos céus? Como que seria isso? Será que essa verdade ela está certa?
Então vamos ver aí no slide que diz o seguinte: há muitos que são ricos só nesta vida e pobres para a eternidade. E é uma das coisas que eu tenho falado muito aqui no canal. Então olha aí, Mateus capítulo 19, versículo 20 a 23, nós vamos fazer um paralelo, né, de duas coisas entre Mateus 19 e Filipenses 1:20. Nós vamos ver se essa riqueza é uma riqueza que vai mesmo levar à eternidade ou não. Então, passando para o próximo aí, bem-aventuranças os pobres de espírito, versículo 3. O jovem rico é o texto que nós vamos falar de Mateus 19, capítulo 19, versículo 20 a 23, que vai dizer o seguinte lá, ó: disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Ele pergunta para Jesus, e Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Isso é o que Jesus apresenta para ele. Só que aquele jovem, a riqueza dele não estava, o coração dele não estava nas coisas celestiais. E olha como ele vê tudo isso. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, ele já não direciona mais essa mensagem ao rico, ao jovem rico, mas sim aos seus discípulos, mostrando que ele quer ensinar. E olha o que ele diz: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha como que é importante entender essa passagem aqui. E olha como eu grifei algumas partes. Se você quer ser perfeito, Jesus diz para ele, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Porque Jesus sabia que o tesouro que ele tinha já era um tesouro terreno. Ele estava pegado ao dinheiro, às coisas terrenas. É isso que Jesus quer mostrar, enfatizar aqui, falando com esse jovem. Então, quando ele fala para o jovem exatamente isso, de que ele precisa o tempo todo olhar não para o dinheiro, não para as coisas que ele tinha, para os bens materiais que ele tinha, mas sim para as coisas que Deus podia dar para ele, são coisas celestiais, tudo ia mudar. Tudo ia mudar. E veja que ele termina não ensinando para o jovem, porque o jovem já não estava mais na presença ali da frente dos discípulos e dele. Ele diz justamente para os discípulos, para ensinar, para cativar os discípulos em mostrar, olha a atitude desse jovem. Digo-lhe a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas vamos ver o contraponto de quem vive exatamente da forma que Jesus queria ensinar para esses discípulos. Então vamos ver como é que é isso? Os pobres de espírito, aí no versículo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar a diferença de viver aí nesse pobre de vida espiritual. Esse é a grande verdade desse versículo. O apóstolo Paulo, no Filipenses capítulo 1, versículo de 20 a 23, vai dizer o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O que esse texto quer dizer é que você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer as coisas que você faz no dia a dia. Você não vai deixar aí de ter uma vida boa, vamos colocar assim, quando você trabalha. Mas aqui Paulo enfatiza o ponto de que tudo isso é muito fútil perto do que ele ganha com Cristo, vivendo para Cristo e morrendo para Cristo, que é mais forte ainda, porque olha pelo lado
que a gente olhou aqui do contraponto. Pelo contrário, aí grifado, ó, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Então, em todas as coisas que ele está fazendo, Cristo está sendo engrandecido no corpo dele, quer pela vida, ou seja, vivendo essa vida que nós vivemos, de trabalho, de estudo e todas as coisas que você faz aí na sua vida, né? De cursos, qualquer coisa que você faça nesse sentido, quer pela morte, que é a morte em Cristo. Porque para mim viver é Cristo. É isso que ele quer mostrar para nós aqui. E o morrer é lucro, porque as pessoas ficam aflitas com a questão da morte, mas só é triste demais, além da dor da perda, né? É triste demais quando a pessoa morre sem ter conhecido a Cristo, ou sem conhecer essa bem-aventurança, esse algo a mais que Cristo nos dá. Então isso é que é importante a pessoa pensar. Qual é o lucro? O lucro é morrer em Cristo. É isso que o texto quer dizer. Caso continue vivendo no corpo, ou seja, vivendo tudo isso que você está fazendo aí, que é seu trabalho, né, seu estudo, seus cursos, sua vida, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, eu trabalhei, no final do mês eu tenho o quê? Um salário. Então é fruto do meu trabalho. É isso que Paulo está falando. E já não sei o que escolher. Então ele está num momento assim que as pessoas também estão sempre de escolher. Eu devo trabalhar ou devo largar tudo e viver só para Cristo? Essa é a grande pergunta. Mas aí, ele mesmo, ele diz aqui, ele continua falando: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, ele decide viver para Cristo. E você que está aí nos assistindo, eu também digo a vocês, é melhor vocês viverem para Cristo. Se você ainda não vive para Cristo, saiba que os pobres, né, em espírito são os pobres de vida espiritual. Você que precisa ter uma vida espiritual renovada, né, modificada, transformada, você precisa viver não como o jovem rico que nós lemos aqui, né, o jovem rico que ele não quer largar as coisas do mundo, mas ele quer viver as coisas do mundo porque o coração dele está nas coisas do mundo. Mas seja como Paulo, que para ele morrer é viver, morrer é lucro, porque ele sabe onde está o coração dele. O coração dele está em Cristo e por isso ele vive as coisas que Jesus, que Deus ensinou para ele. Então você que está aí do outro lado da telinha, essa é a nossa série Bem-aventuranças que está começando e esse é só o primeiro episódio. Então, até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau!